Bolsonaro diz que não aceitará calado eventual condenação de aliado no STF. O aliado dele é um daqueles envolvidos que surgiu nessa renovação fascista neoliberal de 2014, coincidentemente em sincronia com o golpe militar que houve na Ucrânia, que terminou no Zelensky, que deu essa merda toda aí, onde os Estados Unidos começou a renovar suas políticas coloniais, porque eles estavam focados no Oriente Médio. Esse cara, o aliado dele, que está sendo atacado pelo STF, é um desses fascistas que surgiu nesses movimentos de rua, que eram operações da CIA, MBL, ligada a coisas como o Instituto Von Mises e outras coisas do tipo. O STF é uma instituição criminosa e ilegal. Tudo no Brasil é ilegal, e esse é o problema. Porque essas instituições essas versões modernas dessas instituições foram criadas num golpe de 64. Então tudo que nós temos aqui é ilegal. Então discutir legalidade do STF versus o Bolsonaro é uma coisa esquizofrênica. Então por que é aceito isso como legal? Porque a esquerda ela valida o abuso criminoso da direita. E tu está vendo o que o Lula está fazendo aí. Nós temos um episódio que eu já relatei antes, onde o Lula aceitou o julgamento do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, todo mundo sabe, é um agente do FBI. Esse canal está dizendo isso há anos. Bom, se ele é um agente do FBI, todo mundo sabe, tu não aceita o julgamento dele. E lá no Clube dos Metalúrgicos, o Lula se rendeu, tendo a possibilidade, tendo uma coisa raríssima na política, principalmente no Brasil, uma militância disposta a morrer por ti de fato. Não uma pirotecnia de propaganda de internet, uma verdadeira militância organizada, que estava lá pronta a resistir. Ele não. E daquilo ele poderia fazer um escândalo internacional e destruir toda a operação americana. Não foi isso que o Lula fez. Porque esse Lula salvador da pátria, nacionalista, a favor dos trabalhadores, é uma ficção que organismos como o PCO ajudam a criar pelos seus próprios interesses. Esse arquétipo de Lula amigo da nação. O Lula não é bravo, ele não é revolucionário de nenhum tipo, ele não vai mudar nada. E vocês estão vendo quão neoliberal ele é. Então, o STF é uma organização criminosa. Se você quiser colaborar com o canal, use o Pix que está aí na descrição. A partir de R$ 5 é muito importante, porque vem a eleição agora. E se for necessário mais tempo a dedicar-se a esse canal, é necessário colaborações financeiras para que haja mais tempo a isso. O Pix é igual a um Pix de qualquer banco, é um Pix normal, só que é intermediado pelo serviço Vaquinha. Então não precisa fazer cadastro, não precisa entrar em site nenhum. Copie o Pix que está na descrição, no teu aplicativo bancário, no celular, e doe a partir de R$ 5. Então, voltando à matéria. O STF é um organismo criminoso. Só que ele é criminoso, um criminoso mais antigo. Então ele tem um ar de respeitabilidade. E todos foram aceitando. Então, a chance que o Lula tinha de invalidar todo o sistema judiciário fascista brasileiro era quando ele foi preso. Ele botou fora essa chance, então agora não tem como fazer isso do ponto de vista da política oficializada. Porque agora ele ajudou a solidificar essa gente. Ele também apontou vários daqueles caras lá. O que mostra que ele não tem visão de coisa nenhuma. Então ele estando solto está tudo certo. E a esquerda é a favor de várias medidas draconianas de perseguição. E isso inclui esta daqui. Porque prender um fascista desse só vai servir desta forma fascista. O STF prende um fascista de maneira fascista. Isso, e aí um outro fascista vem e defende, aí vem um jornalista fascista e dá sua opinião. Então é um circle jerk. É um circo de punhetação fascista. Então isso aí não vai mudar nada. Isso é uma ilusão. Tá? Então tem que entender isso para tu não cair na falácia desses caras. Então, vamos à matéria desse idiota aqui. Bolsonaro foi aconselhado por aliados políticos a moderar sua reação diante da provável condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso aqui é um ataque indireto desse Josias que funciona como uma espécie de intermediário. Isso é comum no Brasil, tu vê pelas ideias radicais como eles fazem. Eles criam um arquétipo sintetizado, de tudo aquilo que representa pressupostos outros eles, para validar, isso é um argumento usando uma linha democrática,
querendo implicar que há um consenso de maioria, e este consenso de maioria que importa para o contexto específico, por exemplo. Vamos supor que tu queira vender bolsas, tá? Aí vem um colunista e fala assim: a maioria das mulheres dizem que as bolsas da marca Rohorrim não prestam. Quem são essas mulheres? Não existem essas mulheres. Esse consenso foi inventado de maneira arquetipada para induzir uma opinião, seja para consumo ou mercado. No caso aqui, o que esse Josias faz é atribuir a um grupo foi aconselhado. Como é que tu sabe? É público isso? Quem são essas pessoas? Importam quem aconselhou o Bolsonaro? Quem é o Josias também? Por que o Josias escolheu falar disso e não de outra coisa? Agora, então o Josias funciona como essa representação de indução de que há um consenso querendo por tabela induzir o Bolsonaro, tornando-se ele uma espécie de conselheiro indireto. Diante da provável condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente recusou o conselho. Avisou que não assistirá calado ao que chamou de atentado contra a liberdade. Então tu lembra do início do que eu falei. Tá? Sobre os fascistas. Sustenta que seu devoto não cometeu crimes. Não precisamos entrar nesse aspecto. Não interessa se ele cometeu crime. Apenas exercitou seu direito à liberdade de expressão, protegido pelo escudo constitucional da imunidade parlamentar. O plenário Supremo julgará nesta quarta-feira a ação penal em que Daniel Silveira é acusado de insultar e ameaçar ministros da corte. Bom, isso eles fazem para usar como exemplo, para censurar todo mundo e estabelecer uma nova lei. Porque não podemos criticar esses vagabundos do STF? Podemos. Então o que eles fazem? O Bolsonaro faz esse escândalo, aí a esquerda, que é contra tudo que o Bolsonaro faz, e todo mundo já sabe disso, apoia medidas ditatoriais fascistas a pressuposto de combater o fascismo. Então, aí eles associam ao Bolsonaro. Quem critica o STF, criticar o STF é uma característica de bolsonarista. É isso também que eles querem dizer. Tá? Incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário. Bom, teria que analisar qual o poder concreto desse idiota. E tem um troço chamado polícia. Considerando que a polícia tem associações fascistas e concordaria com esse cara, porque aí tu já entra numa conversa de loop esquizofrênica, né? Em primeiro lugar, esse cara não tem poder de ameaçar ninguém. Se ele quiser ameaçar, ele que vá, porque aí a lei já existe uma lei. Tu vê como essa argumentação de STF ameaçado é uma farsa. Porque não interessa o que tu fala. Tu fez o que? A lei não condena um possível crime. A lei trata de fatos consumados, não de fatos possíveis, porque todo mundo é potencialmente um criminoso. Isso aqui é Minority Report, Tom Cruise, pré-crime isso aqui. Então essa conversa é falsificada. Ela estabelece um conceito de pré-crime. Tá? O título pode ser o Circle Jerk e o pré-crime. Bolsonaro, Daniel Silveira, STF, Circle Jerk e o pré-crime. E Josias. E fica com essa cara de místico intelectual neoliberal, né? Babaca. Estilo Pontes, picareta. Então, o Daniel Silveira não se entra nesse aspecto aqui. Todo mundo tem direito de falar o que quiser e ponto e fim da conversa. Tem que atacar o STF como inimigos da liberdade de expressão, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Mas aí o que acontece? O Bolsonaro sequestra a discussão e as pessoas deixam ele sequestrar. Aí vem a esquerda e defende o STF, porque o STF representa uma instituição. Qual instituição? Instituição formada na ditadura militar. Olha só. Então, quando o PT defende instituições, ele está defendendo coisas ilegais também, em diferentes tempos, em diferentes sessões temporais. Se uma pessoa foi estuprada em 1970, seguindo essa lógica aqui, está tudo certo. O estuprador estuprou em 70, agora está tudo acalmado. Se ele tivesse estuprado antes, aí é diferente. Aliás, se ele tivesse estuprado depois, aí seria uma coisa séria. Essa é a lógica do PT.
Porque agora o estuprador é uma instituição. Então, esse aqui, toda essa discussão é poluída e detonada. Tá? Estimular a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo. Primeiro que esse idiota não estimula animosidade nenhuma. Esses dois grupos são aliados na doutrina Monroe. Eles são membros da colônia e quem manda e diz o que eles têm que fazer ou não é os Estados Unidos. Viu o que acontece quando tu não considera a verdade? Tu só mente e faz uma enrolação. A maioria dos ministros da corte deve votar pela condenação. Nessa hipótese, o deputado não poderia manter sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro, pois ficaria inelegível. Ironicamente, os valores usados pelo presidente da República para defender Silveira, liberdade de expressão e imunidade parlamentar, foram invocados pelo ministro Alexandre de Moraes. Por que é irônico? Qualquer um pode falar isso. O Beira-Mar pode falar direito disso. Qualquer um fala. O Hitler era vegano. Quer dizer que agora ele é o poster child do veganismo? Não. O que quer dizer isso? Quer dizer nada. Relator da ação contra o deputado ao rejeitar em 2018 denúncia da Procuradoria-Geral. Aí é a putaria dele. Adore, papai. Isso aqui é barraco. Nós vamos ler isso aqui. A denúncia contra Bolsonaro foi julgada na primeira turma do Supremo, do caralho a 4, por 2 votos a 35, 47 vezes 2, isso é um idiotice. Desafeto o presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes tenta proferir um voto duro contra Daniel Silveira. Me citei até. A acidez do voto contrastará com a colher de chá que o ministro serviu ou então candidato ao Planalto em 2018. Restará a impressão. Por que ele muda a maneira que se refere à pessoa? Em 2018, restará a impressão de que Moraes talvez tenha concluído que ao inocentar Bolsonaro contribuiu para o surgimento de Silveira. Não disse nada. Então, tem que atacar a cosmologia da situação e não ficar discutindo com a conversa fiada dos caras. Tu denuncia a estrutura da conversa. Tu não discute com a palhaçada, porque isso aqui é um abuso. Então a gente não discute com o abuso. É como se um assaltante fosse te assaltar e começasse a discutir sobre a injustiça social. Os teus argumentos sobre injustiça social podem até estar incorretos. Mas tu é um assaltante e eu não vou discutir contigo. Tá? É disso que se trata isso aqui. Então, vamos continuar acompanhando isso depois. Faça sua doação via Pix. Pix está na descrição, muito importante. Jornalismo requer financiamento para ficar longe desse picareta.